Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para vocês. Sejam todos bem-vindos. Comigo e com o timaço de Carlos Batista até meio-dia para vocês. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Após renovar com o Guarani, Vinícius Giugi deve ser emprestado ao Misto do Mato Grosso. Volante de 21 anos deve integrar a equipe de Cuiabá no primeiro semestre do ano que vem. Com Fernando Miguel no radar, Guarani não pretende continuar com Dalberson para a próxima temporada. Além dele, Bugre também não conta com Giovani. Volante de 26 anos não terá o contrato renovado para o ano que vem. Lucas Cândido não continuará na Ponte Preta em 2026. Fora dos planos do clube, volante fica livre no mercado para o ano que vem. Lucas Cândido se despede com um gol marcado em 27 jogos disputados nesta segunda passagem com a camisa da Ponte. Bruno Lopes recebe sondagem do futebol coreano e pode aumentar a lista de saídas da Ponte. Com o hat-trick de Daverson, Fortaleza busca empate contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, em jogo atrasado pela 16ª rodada no Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Galo segue na 9ª colocação, enquanto o Fortaleza diminui para 4 pontos, a distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O julgamento do recurso de Bruno Henrique pelo pleno do STJD será retomado nesta quinta, 15 horas, quando serão conhecidos os votos dos auditores. O relator do caso sugeriu a absolvição do atacante do Flamengo. Um dos auditores pediu vista do processo e a sessão foi interrompida. Seleção negocia amistoso contra a Noruega antes da Copa do Mundo. CBF planeja 2 jogos contra as seleções europeias às vésperas do Mundial, sendo um no Brasil e outro do exterior. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto, porque daqui a pouquinho a sua mensagem vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Uma das maiores revoluções na história da humanidade foi causada por essa descoberta. A água tratada. Doenças pararam de matar como faziam antes. A nossa sociedade mudou completamente. E Campinas é a única metrópole brasileira onde essa conquista chegou a toda a população, assim como o tratamento do esgoto. E isso é motivo de muito orgulho, porque o saneamento muda a vida. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar um empate por 3-3 entre Atlético Mineiro e Fortaleza em jogo realizado nesta quarta-feira na Arena MRV. Jogo atrasado, válido pela 16ª rodada do Brasileirão. Com destaque para Daverson, o atacante do Fortaleza, fez os 3 gols do time cearense. O Atlético Mineiro de Everson, Saravia, Juan Vitor Hugo e Arana, Alexander, depois Fausto Vera, Igor Gomes e Bernard, depois Natanael, Dudu, depois Gabriel Menino, Rony, depois Scarpa e Hulk, depois Renier, a equipe do técnico Jorge Sampaoli. O Fortaleza de Breno Mancuso, Lucas Gasal, Gaston Ávila e Diogo Barbosa, Pierre, depois Guzmán, Lucas Sacha e Lucas Crispim, depois Moisés, Breno Lopes, depois Matheus Rosseto, Daverson e Herrera, depois Alanzinho, a equipe do técnico Martim Palermo. Os gols do jogo: Hulk, a 7 minutos do primeiro tempo pro Galo,
que ampliou aos 46 minutos do primeiro tempo. O Fortaleza diminuiu com Daverson a 1 minuto da etapa final. O Galo chegou a marcar 3-1 com Dudu a 15 minutos do segundo tempo, mas Daverson voltou a marcar a 21 e a 46 minutos do segundo tempo, definindo o placar. Jogo que teve a arbitragem do Sávio Pereira Sampaio. Esta a ficha técnica do jogo de Atlético Mineiro 3, Fortaleza também 3. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Pessoal perguntando a minha opinião sobre o julgamento do Bruno Henrique, eu quero dizer o seguinte: existem muita discrepância na justiça, vou falar na justiça brasileira em modo geral, não só na esportiva, né? Tem por muito menos atleta pegando 3, 4, 5 jogos de suspensão, né? Atleta que ficou envolvido com o caso do Aleph Manga, ficou 1 ano sem jogar. E agora adiaram o julgamento e deve ser retomado o julgamento do Bruno Henrique às 3 horas. Eu estou fazendo campanha para condenar ninguém não, gente. É que as provas são robustas. Esse tipo de coisa, e ele está jogando até agora, desde o primeiro julgamento, com liminar. Isso está errado. Está errado isso. Então eu não sei o que vai acontecer. Eu não tenho nada contra o Flamengo, tampouco contra o Bruno Henrique. Acho um ótimo jogador. O Flamengo é um time que eu respeito muito. Mas, nesse caso aí, não sei o que a justiça tudo indica. O relator diz que tem que absolver o jogador. Vamos ver os votos de hoje, se é que o julgamento vai continuar hoje à tarde ou se vai ter alguma coisa extra, né? Porque sabe como é que é, né? Subterfúgio de um lado, do outro, todo mundo escorrega e por aí a gente caminha, né? Infelizmente. Esse contato é da Rádio Bandeirantes Campinas? Pergunta Liliane. Sim. Já respondi para você. Qualquer coisa pode me acionar aqui. Que se eu não souber responder, eu vou indicar quem responda. Vamos ver aqui. Fazendo uma feijoadinha e tomando uma gelada. Vai, macaca. Furlan de Vinhedo. Furlan. Você tá bem, cara. Hoje é quinta. O dia de feijoada é quarta, mas eu se pudesse, Furlan, comer feijão preto ou feijoada todos os dias, eu não me incomodaria. Eu adoro feijoada. Todo sábado na minha casa, quando eu estou de folga, né, não estou com nenhuma atividade, eu faço lá, né, coloco uma costelinha de porco, uma calabresa, um paio, coloco para dar um tchan, orelha, rabo, né, pé de porco, para dar um tempero. Eu não como isso, mas o resto eu como. E uma bistequinha também vai muito bem. Nossa, que fome, cara, que me deu agora. Mas um abraço, Furlan, e boa feijoada para você aí. Vamos lá, seguindo. Bom, o Paulo Neves está mandando um áudio. Não dá, áudio agora não dá. Vamos ver qual é a bomba do Alexandre de hoje. Agora que o Eberlin falou que não tem previsão de pagamento de salários em dezembro, como vai ter elenco? E o delírio da Arena, Alexandre? Bom, eu depois que fiquei sabendo da possibilidade de retrofit ou reforma no Majestoso, eu fui me inteirar, né? Para entender como é que vai ser feito o negócio. Se é que o negócio vai sair. E são coisas paralelas, não tem nada a ver com o dinheiro do orçamento e não tem a ver com o futebol. Teria uma empresa demonstrado interesse e a ponte, a princípio, estou colocando no condicional porque a gente vai ver o que vai acontecer no futuro,
ela não colocaria dinheiro algum. Seria uma parceria, eu só preciso entender, e eu não consegui checar isso, qual vai ser a contrapartida de quem vai investir o dinheiro. Então, isso eu não consegui descobrir ainda, mas estou tentando. Agora, sobre o negócio de pagamento de salários atrasados, né, eu tô assim, Alexandre, muito preocupado com a Ponte, muito preocupado. Estou preocupado com a montagem, com o Transferban, com essa eleição, que vai ser aclamação, isso não é bom para o clube. Então, nós só vamos, de maneira concreta, poder dar uma opinião sobre o momento da Ponte em dezembro. O próprio Eberlin disse que só pode fazer alguma coisa ou colocar a casa em ordem após o dia 30, que é a posse. Né? Então, vamos ter que esperar. A gente tenta quase que diariamente falar com o presidente, ele acha que não é o momento ainda, então a gente vai ter que aguardar. Segunda-feira já é dia 17, né? Estamos chegando aí na metade do mês de novembro. Como eles vão conseguir montar time para o ano que vem é uma grande incógnita. O Bugre tem chances na Copa do Brasil? Hermenegildo Neto. Sim, tem. Mas tem que acontecer algumas coisas no Campeonato Paulista para isso ser verdade. Eu, sinceramente, agora estava me fugindo da memória aqui. O que tem que acontecer para o Guarani está muito próximo de voltar para a Copa do Brasil. Mas depende do Campeonato Paulista, se eu não estou enganado. Marco Eberlin diz que caiu, mas voltou como campeão. Na sua opinião, isso é um mérito ou obrigação? Valnei Matheus. Obrigação. Mas até para você realizar uma obrigação, você precisa ter competência. E o trabalho desse ano foi competente. Do ano passado foi incompetente. Não é? Estou falando em termos de Campeonato Brasileiro, tá, gente? É isso que eu estou querendo dizer. Um abraço, Valnei. Será que se a Ponte entrar com pedido na Justiça do Trabalho, ela não consegue liberar o dinheiro bloqueado, salário é prioridade? Então, Zé Carlos Degresse, eu também tenho essa impressão, né? Agora, a Ponte tem um departamento jurídico competente. E a Ponte deve adotar ou está adotando uma estratégia que vai resolver o problema. Essa é a minha expectativa. E até uma informação. Se vai dar certo ou não, a gente só vai saber à frente. Tá bom? Salários atrasados, título conquistado, crime compensa. Fernando de Campinas. Fernando, vem aí o fair play financeiro. E não é só para teto de gasto não, viu? Que é a história do você vai poder gastar aquilo que você arrecada. Está em fase final e a CBF vai implantar isso para todas as divisões no futebol brasileiro. Isso significa que se você estiver devendo para o INSS, estiver devendo para a Receita Federal, para o governo, para o Estado, estou falando de impostos. E se você tiver algum problema de pagamento, justiça, o negócio vai complicar. As sanções de um descumprimento do fair play financeiro eu ainda não sei. E isso não vai ser implantado de uma hora para outra, mas já vai começar dia 1º de janeiro. Então essa farra, eu não estou falando só da Ponte, falando do Corinthians, falando do próprio Atlético Mineiro, que é SAF e deve para todo mundo. Botafogo virou SAF e tem cara tendo que receber desde 2005 e contratando o jogador aos tufos. Tá errado isso aí. Tá completamente errado. Então eu espero que em breve nós tenhamos um outro futuro, bem diferente do atual, que a gente infelizmente convive todos os dias com essa impunidade no nosso Brasil. 11h45 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. Chegando o Pedro Piscinato. Fala, CH. Poucos dias antes de anunciar o primeiro reforço para 2026, o atacante Guilherme Parede, a diretoria do Guarani anunciou também a renovação de contrato do Vinícius Iuji. Ele, que é um volante de apenas 21 anos, teve poucas oportunidades no time principal do Bugre nesta temporada, mas para 2026
deve ganhar mais minutos, deve ganhar mais rodagem, mas não no Guarani. A diretoria encaminha o empréstimo do jogador para o misto do Mato Grosso. Ele deve integrar a equipe de Cuiabá já no primeiro semestre de 2026 e lá sim deve ter mais oportunidades e mais minutos em campo. E falando sobre goleiros, essa temporada foi simplesmente desastrosa para o Guarani no setor defensivo. Trouxe o Andrei para ser titular na Série C, não deu muito certo. Logo depois trouxe o Dalberson, também não resolveu os problemas do Guarani, mas para a próxima temporada a diretoria já tem um acerto encaminhado com Fernando Miguel, goleiro muito experiente, com passagens por diversos times do Brasil, e Fernando Miguel deve ser o goleiro titular do Guarani em 2026. Sendo assim, o Dalberson também e o Andrei devem ser liberados para procurar outros clubes para defender na próxima temporada. Quem também não fica no Guarani para a próxima temporada é o volante Giovani, o ex-Giva, lembra dele, CH? Começou o Campeonato Paulista, fez algumas boas partidas e depois que trocou o apelido pelo nome oficial, não conseguiu jogar um bom futebol com a camisa do Guarani. Ele, que é um volante de 26 anos, também não vai ter o contrato renovado para a próxima temporada. E CH, muitos ouvintes perguntam sobre a situação do Ryuta Takahashi, se ele fica ou não para 2026. O japonês do Bugre tem contrato até novembro de 2027, mas durante uma entrevista coletiva recente do Farney Coelho, executivo de futebol do Guarani, ele disse que ainda vai aguardar para ver se o Ryuta integra o elenco profissional do Guarani ou se ele será emprestado para outro clube. CH. Tem se eu não estou enganado, de hoje ou de ontem, uma matéria dizendo do futebol interior que o William Farias, e eu também eu tive a atenção de entrar num aplicativo não, num site, enfim, no Instagram de um cara que acompanha o Novo Horizontino, ele confirma também que o William Farias já acertou com o Guarani, só não foi anunciado. Vamos aguardar o que vai acontecer, não é? Mas o William Farias é um bom nome e tomara tenha acertado com o Guarani. Chegando para comentar o Bugre, fala Gleger Zorzin, bom dia. Oi CH, bom dia, um grande abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes, para falar da questão dos goleiros, né, CH? O Guarani já demonstrou que não vai permanecer com o Dalberson e, na minha opinião, acho que acerta a diretoria bugrina. O Dalberson, que foi contratado para resolver um problema no gol que estava tendo com o Andrei e infelizmente não conseguiu. De todos os jogos que fez o Dalberson, com exceção daquela partida lá em Recife, que o Guarani venceu o Náutico 2-0, né? Aquele jogo o Dalberson foi muito bem, pegando pênalti inclusive, né? Naquela partida. Nos demais, muitas falhas em jogos decisivos, aquela partida lá contra o Brusque, onde o Guarani estava arrancando um bom resultado, e aí no finalzinho o Dalberson acabou tomando um gol, um chute de fora da área, né? Teve outros, tá? Teve outros. Aquela partida propriamente contra o Náutico, que o Guarani toma o gol de empate na partida do jogo do acesso, podemos dizer assim, o Dalberson, num lance técnico que eu nunca vi na minha vida, ele acabou cedendo o escanteio, jogando a bola para escanteio, lá se atrapalhando todo com a bola, escanteio para o Náutico, e na cobrança o Náutico empata o jogo no gol do Paulo Sérgio. Então, CH, eu acho que o Guarani realmente precisa, tem aí algumas especulações, alguns nomes, eu acho que os nomes especulados são boas alternativas. O caso do Fernando Miguel, por exemplo, para mim eleva o nível técnico do Guarani. Ah, mas o Fernando Miguel tá sem jogar, jogou poucos jogos, mas é um goleiro que está num time, numa equipe de Série A. É um goleiro que está na reserva, por exemplo, de um time de Série A de Campeonato Brasileiro. Então, eu traria o Fernando Miguel, sim, com certeza, apesar da idade avançada. É bom goleiro, é um cara que traz mais técnica para a posição e principalmente experiência, que é o que precisa para essa posição, CH. Eu concordo com você, Fernando Miguel também, para mim, é um bom goleiro, acho que pode ajudar muito o Guarani caso aconteça a negociação. Novo plano de celular da Desktop, olha a moleza, é uma moleza atrás de moleza para você aqui na Bandeirantes, falando da Desktop. WhatsApp,
Waze, ligações ilimitadas. Sabe por quanto? R$ 39,99. Vou repetir. WhatsApp, Waze, ligações ilimitadas por R$ 39,99. Você encontra só, claro, na Desktop. Desktop, mais detalhes, né? Desktop.com.br. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. De volta, Pedro Piscinato. Fala, CH, a diretoria da Ponte Preta vem trabalhando nos bastidores, procurando novos possíveis reforços para a próxima temporada. A Macaca, que vai disputar o Campeonato Paulista, entra já na terceira fase da Copa do Brasil e vai disputar também a Série B. E de olho nesse mercado aí da segunda divisão do futebol nacional, a diretoria não só da Ponte Preta, mas também de outros clubes, vem enfrentando uma certa dificuldade em negociar com jogadores, até porque os atletas que estão disputando a Série B querem esperar o término da competição para aí sim começar a negociar com outros times. Enquanto isso, a diretoria, a comissão técnica da Macaca vem trabalhando na renovação com jogadores que já estavam nesse elenco de 2025. A ideia da comissão técnica do Marcelo Fernandes é justamente manter o maior número possível de jogador para a próxima temporada. E a gente quer ficar com o maior número de atletas possíveis, né? A gente tem que estudar contratos, ver qual que termina, qual que tem renovação automática, mas é um grupo que se doou muito à Ponte Preta e quantos puderem ficar, logicamente, a gente vai ficar de bom grado porque são excelentes atletas. A Ponte Preta até tem alguns acertos encaminhados com alguns atletas, outros ainda estão negociando, está um pouquinho mais complicado, mas também tem jogador que já está de saída. Caso do Lucas Cândido, por exemplo, o contrato dele se encerrou no último dia 31 de outubro, a Macaca não tem interesse na continuidade dele para 2026 e é mais um jogador aí que foi liberado pela diretoria da Ponte Preta para procurar outro clube. Mesmo assim, a Macaca ainda tem pendências financeiras com o jogador e isso deve ser acertado no mês de dezembro. Por outro lado, a Ponte Preta ainda negocia a renovação com o Pacheco e também com o Diego Tavares, jogadores que sim despertam o interesse não só da diretoria, mas também da comissão técnica da Macaca, mas também entram no mesmo caso do Lucas Cândido, ainda tem pendências financeiras e a permanência desses atletas vai passar por esse acerto salarial da Ponte Preta com estes jogadores. CH. Assim, tem muitos torcedores da Ponte que têm restrições em relação ao Lucas Cândido. Eu não tenho. Eu acho que ele caberia no grupo da Ponte do ano que vem. Só que talvez o jogador não queira continuar. Também tem isso. Eu também não tenho informação se a Ponte gostaria de contar com o jogador. Pelo que eu já assisti nas duas passagens dele, eu acho que ele é um jogador que pode ser útil. Como foi útil na temporada de 25. Então é isso que eu penso. Não é um grande jogador. Eu acho que até se todos os volantes ficarem, ele é banco. Mas é um jogador muito regular e um ótimo profissional. Então, eu lamento. Se ele sair, eu lamento realmente. 11h54 e agora de volta. Gleger Zorzin comentando a Macaca. CH, a Ponte perdendo mais um jogador. O Lucas Cândido não vai permanecer, como disse aí na manchete. Alguns jogadores deixando, né? O Bruno recebendo proposta de times de fora. Enfim, a Ponte se desfazendo aí do seu elenco. Precisa aí começar esse planejamento o mais rápido possível. A gente percebe nas falas do presidente Marco Herbelin que vai esperar a definição da eleição. Eu acho que é até plausível as colocações do presidente, mas enfim, você precisa ter uma montagem rápida. Eu tenho certeza absoluta, e conhecendo o Marcelo Fernandes, a gente sabe que o pessoal já está lá trabalhando, já está fazendo contato. O mercado ele é muito dinâmico, o mercado está muito inflacionado, então precisa estar atento para as oportunidades. E, claro, e óbvio, que elas sempre vão aparecer, oportunidades de mercado. Eu acho que a Ponte tem que se apegar a isso, claro,
que nos jogadores que permanecerão já fazer aquele bate-papo para um acordo, para chamar para aquilo que ficou para trás, é importante. Tem campeonatos importantíssimos que a Ponte Preta vai disputar no ano que vem, e por isso esse é o ponto que fica até mais fácil de você negociar, a permanência de A, B ou C. Mas eu acredito que a Ponte precisa se mexer rápido, porque a dinâmica do mercado ela é muito rápida e ela é muito difícil. Se você não começar a se mexer, as coisas podem se complicar lá na frente, viu, CH? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Já é Black Friday na Desktop. Planos de 600 MB a 1 GB a partir de R$ 99,99, com presente especial. Assine e ganhe 2 meses de cortesia de HBO Max para curtir transmissões ao vivo da Champions League e sucessos do cinema como Superman. Desktop é bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro da Série A. Ontem, jogo atrasado, válido pela 16ª rodada, ou seja, primeiro turno. Atlético Mineiro e Fortaleza empataram pelo placar de 3-3. Com este resultado, Fortaleza segue na 19ª colocação agora com 30 pontos e o Atlético Mineiro agora tem 43 pontos. Lembrando que no fim de semana teremos 2 jogos ainda atrasados. Pela 12ª rodada, no sábado, 18h30, tem Sport e Flamengo, este jogo na Arena Pernambuco. E também no sábado, às 9 da noite, na Vila Belmiro, jogo atrasado pela 13ª rodada, com transmissão pela Rádio Bandeirantes, tem Santos e Palmeiras. A seleção brasileira estará em campo em 2 amistosos que serão realizados. O primeiro amistoso será no sábado, dia 15, às 13 horas, na Inglaterra, em Londres, contra a seleção de Senegal. E na terça-feira, às 4h30 da tarde, desta vez na França, o Brasil jogará contra a seleção da Tunísia. Para fechar o Campeonato Brasileiro da Série B, amanhã começa a 37ª rodada, com Paysandu e Amazonas. O Paysandu já está rebaixado, o Amazonas é o 18º colocado, pode ser rebaixado nesta rodada. No sábado, destaque para o jogo do Coritiba contra o Atlético. O Coritiba precisa de uma vitória simples para conquistar o acesso. Coxa, Atlético Paranaense, Remy e Chapecoense estão na condição de G4. Brigando ainda Criciúma, Goiás e Novo Horizontino, um pouquinho mais distante o CRB. Paysandu e Volta Redonda estão rebaixados. Na zona do rebaixamento estão Ferroviária e Amazonas. Atlético e Botafogo ainda brigam para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.
Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Qualidade e confiança em qualquer caminho, você sabe. Nakata, pode contar. Olá pessoal, boa tarde. Estamos juntos sempre. Para você aqui, é claro, na Sul.